O Bolsonaro costuma manifestar o seu temor de que aqueles distúrbios ocorridos no Chile no final do ano passado, e onde houve um quebra-quebra generalizado, quando mais de 100 estações do metrô foram arrebentadas por manifestantes, se transportassem para o Brasil. Mas o fato é que na Colômbia, não é, onde também tinha havido algum tipo daquelas manifestações, registrou um sério tumulto, principalmente policial, depois que a polícia matou um advogado, ali desencadeando uma série de protestos que acabaram, não é, resultando em 10 mortes, principalmente de jovens pobres. E o ataque e incêndio de 66 delegacias policiais. No último vídeo, nós abordamos aqui o alerta contra os golpes da direita na Argentina, no México, na Bielorrússia e na própria Rússia de Putin. Esses receios agora parecem estarem momentaneamente descartados. E aí volta a situação na Colômbia, que pratica aquele estado policial típico, né, da época dos governos militares, antes da abertura política aqui no Brasil em 1979. Lá, a violência, a polícia, os milicianos, os paramilitares e principalmente o narcotráfico estão tão enquistados na Constituição e nas leis daquele país. Tecem, por exemplo, 700 assassinatos de líderes comunitários e não acontece nada. Só este ano, segundo o senador Gustavo Petro, massacres. E o Estado sempre é protegido por aquela cobertura, aquela blindagem midiática. E principalmente pelas 8 bases que tem os Estados Unidos naquele país. Eu peguei aqui esse jornal É o País, na sua edição brasileira, dizendo que a ira contra a brutalidade policial aviva a atenção na Colômbia. 10 mortos e mais de 200 feridos. 66 por armas de fogo nos tumultos depois da morte de Javier Ordóñez pela polícia. Esse Javier Ordóñez é um advogado renomado lá na Colômbia e que foi assassinado pela polícia brutalmente com aquelas pistolas que eles chamam de taser. São pistolas que descargam, fazem uma descarga elétrica só para assustar, não é, os manifestantes. Mas aí a polícia pegou e descarregou várias dessas descargas, dessas laser, no advogado, e o advogado acabou morrendo, provocando todos estes distúrbios. O jornal É o País diz que Javier Ordóñez morreu depois de receber descargas de uma pistola taser quando implorava aos agentes que parassem. Isso avivou uma chama que estava acumulada em Bogotá desde os protestos de 2019 e que, entre outras coisas, fora paralisado pela pandemia. 10 pessoas morreram e 248 feridas. 66 delas com armas de fogo durante os confrontos com a polícia em protesto. A prefeita de Bogotá, da Aliança Verde, chamada Cláudia Lopes, dizem que existem evidências sólidas em ao menos 4 lugares da cidade do uso indiscriminado de armas de fogo por membros da polícia atentando contra a vida de nossos jovens. Isso aí é outro aspecto, não é, bem significativo dessa situação de violência. Esses 10 mortos aí
pelo menos 8 deles eram de jovens de 17 a 26, 27 anos. Vejamos aqui a situação de alguns deles, por exemplo. A maioria das vítimas mortais foi de jovens baleados na rua. Um dos casos mais chocantes foi o de Cristiana Hernández, que, segundo sua família, estava voltando do trabalho. Foi baleado no rosto e morreu na rua, conforme foi gravado, inclusive em vídeos que depois circularam aí pela internet. Ou o de Jaider Fonseca, de 17 anos, que morreu depois de receber 4 tiros enquanto participava das manifestações. E o de Juliette Ramírez, estudante de psicologia e de inglês de 19 anos, vítima de uma bala perdida, entre outros. Aí diz o governo aqui, a reação governamental. O governo de Ivan Duque a gente sabe, é um preposto lá daquele Álvaro Uribe, que está em prisão domiciliar. Uma luta lá constante dos defensores dos direitos humanos, que sempre acusaram o Uribe de estar por trás do narcotráfico, toda a sua família envolvida. Mas esse Ivan Duque é o homem escolhido a dedo por ele, porque o Ivan Duque já não tinha mais condições, parece que legais, de concorrer à eleição. Então vejamos aqui a reação desse Ivan Duque. Ivan Duque não esclareceu nesta quinta-feira de onde vieram aqueles tiros, que mataram os jovens. Na tarde de quarta-feira, as palavras do presidente causaram indignação quando ele disse ter visto acontecimentos dolorosos no dia de hoje. Mas também, segundo ele, entre aspas, vimos a atitude galharda, férrea, não somente dos comandantes da polícia, mas também do senhor ministro da Defesa e de todas as instituições para que as investigações sejam feitas. Só que esse ministro da Defesa é outro, muito acusado, de praticar atos contra a cidadania e principalmente os direitos humanos. Mas o Trujillo, que é o secretário da Defesa, eles reagem às acusações, dizendo que os distúrbios estão relacionados a uma campanha institucional promovida nas redes sociais. Foram identificados perfis que incitaram a realização de atos de vandalismo e de violência contra as instalações e policiais, o que é um crime, diz Trujillo, que esclareceu que isso não significa que os culpados não tenham de pagar pelas consequências, mas o contexto deve ser levado em conta pela opinião colombiana. Entre estes tweets estaria o do senador Gustavo Petro, que é a grande liderança popular e contra a qual se levanta todo o sistema midiático e econômico da Colômbia para bombardear o senador, inclusive querendo incriminá-lo. O senador apenas se colocou a favor dos manifestantes e contra a polícia. Mas ele logo foi interpretado como estando incentivando aqueles atos. Vamos ouvir aqui o senador Gustavo Petro, de 56 anos, salvo engano. É um ex-guerrilheiro que ainda lá pelos 20 ou 25 anos deixou o movimento guerrilheiro, o tradicional e histórico M19, para entrar em processo de negociação para transformar as guerrilhas num partido político. E a partir dali, ele construiu uma vida pública e toda uma carreira política. E hoje, já disputou 3 vezes a presidência da República e é considerado um daqueles líderes que, havendo eleições legítimas na Colômbia, ele terá grandes chances de ganhar essa eleição. Daí é que vem todo o ataque da mídia em cima do senador. Vamos ver o que é que ele diz nesta sua postagem aqui no canal próprio que ele tem no YouTube. E também a gente vê que o próprio senador estaria com a sua conta ameaçada
no Twitter, né, por ter patrocinado aquelas manifestações contra a violência policial. Llevamos 700 líderes asesinados sistemáticamente en todo el país. 51 masacres en este año, en medio de la pandemia. Y ahora la policía matando ciudadanos. El abogado Javier Ordóñez dice un caso aislado, no se puede... Ele diz aqui que, ao falar desses 700 atentados e assassinatos contra aqueles líderes comunitários e mais outros massacres, parece que 40 e pouco, 50 massacres ocorridos somente este ano. E aí ele se também levanta contra essa versão que quer caracterizar o assassinato do advogado Ordóñez, Javier Ordóñez, como um fato isolado. Hablar de um problema estrutural, sino de uns policias que devem ser juzgados. Ele diz que falar de um problema estrutural, como de alguns policiais que devem ser julgados. Empieza a disciplinar a Procuraduría e não a Fiscalía como lo que cometieron un delito. Y como si nada pasara. Yo pienso que ante las circunstancias que hoy vivimos. Então ele acha que ante as circunstâncias que vive todo o país. Una ciudad ardiendo. Van más de 10 CAIs quemados en la ciudad de Bogotá. Ele diz que são mais de 10 ruas queimadas na cidade de Bogotá. En Kennedy, en Usme, en Suba, en Villaluz, la ciudadanía en las calles en este momento luchando contra la brutalidad policial. Ele diz que na verdade, é a cidadania se manifestando contra a brutalidade policial. Pode simplesmente concluir-se de que estamos ante uns hechos aislados. Então ele diz que não se pode, concluir que esses fatos são fatos isolados. Es una ciudadanía que sabe lo que está pasando con la policía, de sus niveles de corrupción, de sus niveles de violencia. Então ele fala dos níveis de corrupção e dos níveis de violência, da guerra clandestina, da polícia e da guerra clandestina, nos barrios contra os jovens. A guerra clandestina nos bairros contra os jovens. A gente já se referiu aqui que a maioria dessas 10 pessoas mortas eram constituídas de jovens de 17, 18, 19 anos. Creo que o ministro de Defensa ante estes hechos, desde esos dias. Então ele acha que o ministro da Defesa, o Trujillo, ante estes fatos e desses sociais assassinados, e diante desses líderes sociais assassinados, passando pelos massacres, até os fatos de hoje, deve renunciar. Está pensando porque é incapaz, está pensando em uma campanha eleitoral. Ele certamente deve ser o candidato do Uribe à presidência da República. E não como dirigir uma força pública. Quer dizer, ele pensa na campanha eleitoral e não como dirigir uma força pública para salvar a vida de toda a cidadania. Para salvar a vida de toda a cidadania. E como reformar essa força pública. E como reformar essa força pública. Para que não atente contra a vida da cidadania. Para que não atente contra a vida da cidadania.